Olá, meu nome é Mara Melnick. Quero dar a todos vocês boas-vindas aqui a mais um curso que nós estamos fazendo juntos aqui sobre esse tema, brincadeiras, jogos e dinâmicas para o Ministério Infantil 2. Porque já fizemos um aqui no Academia Kids. Se você ainda não viu, vai lá e veja que tem muita coisa legal. E o assunto ele é muito extenso, ele é muito interessante. É algo que dá para usar no Ministério Infantil, porque as crianças gostam, dá para ensinar. Eu falo tudo isso lá no curso 1. Então, dá uma olhadinha aí na plataforma, procura o 1. Depois que você fizer as aulas aqui do 2, faça o 1, ou se quiser fazer junto, fica à vontade. Mas a gente tem essa segunda proposta aí para vocês, trazendo mais dicas de como trabalhar essa ferramenta tão importante que é ensinar através da brincadeira. Já conversamos que brincadeira é coisa séria para as crianças, né? Conversamos lá no curso 1, que brincadeira é coisa séria. E que quando a criança brinca, ela se desenvolve. Não é só brincar. E ela se desenvolve. Conversamos também que não podemos deixar de usar essa ferramenta importante com essa geração que a gente ensina. Até porque eles amam os jogos, eles amam os games. E a minha pergunta para você é: como que são esses jogos que as crianças brincam? Podem até não ser bons em termos de conteúdo, mas se você for pensar na qualidade, na tecnologia, no investimento que se tem nesses jogos, gente, é algo grandioso. A indústria de jogos é uma indústria milionária. É uma das que mais ganham dinheiro. Por quê? Porque as pessoas gostam de jogar, as crianças gostam de jogar. E o público infantil é um público enorme, um público grande, que consome. Então, a gente precisa ficar atento. Daí você vai dizer: ai, mas eu não tenho aplicativos, eu não tenho como fazer jogo. Eu também não tenho. Mas você tem como fazer brincadeira, tem como fazer jogo, tem como fazer dinâmica, que eles também gostam, gente. Olha, acredite nisso que eu tô te falando, sabe por quê? Eu tô te falando de algo que a gente vive. Isso que a gente está propondo para vocês são coisas que a gente já viu que dá certo. Um dia eu levei na minha igreja um joguinho, depois eu vou mostrar, ele aqui, deixa eu pegar para você ver. Eu levei esse joguinho, depois eu vou mostrar para vocês em detalhes ele. Eu levei lá na minha igreja esse joguinho, que é Jogo da Memória do Fruto do Espírito. E as crianças lá da igreja são crianças que têm condições de jogar jogos bons de última geração, né? Graças a Deus, são crianças que têm uma condição financeira boa. E qual foi a nossa surpresa ao vê-los se divertindo de monte com esse joguinho feito de pratinho? A minha líder falou assim: puxa, como eles se divertiram com esse jogo tão simples. Então, prova que a criança gosta é do brincar. Então, seja com algo eletrônico, até com um jogo simples desse daqui. Então, vamos lá, vamos explorar isso. Não podemos ignorar, isso é um tesouro que a gente achou. E a gente tem que explorar. Vamos lá para o nosso primeiro slide. Essa primeira aula, a gente vai estar falando sobre uma maneira alegre e divertida de aprender a palavra de Deus. Uau, muito bom. O que está escrito aqui? Muitas são as crianças que não querem ficar nas reuniões da escola bíblica ou encontros de células, por exemplo. Sem falar naquelas que até ficam, mas permanecem apáticas, distantes, não participando, nem absorvendo o ensino cristão ministrado pelos educadores. Você tem esse tipo de criança? A gente tem, né? Nos grupos sempre tem a criança apática. Sempre tem, sempre tem. Eu lembro de um aluno meu, ele ia vestido com roupa de time para a igreja. Ele já ia assim, ele gostava muito do futebol
europeu, então ele tinha a camiseta do time, ele ia com a chuteira, e eu acho que depois do culto, acho que ele deveria ir participar de algum jogo, alguma coisa, queria jogar futebol. Você precisa ver como essa criança era apática, que difícil de alcançar. Então a gente tem essas crianças apáticas, essas crianças distraídas, e no jogo a gente capta a atenção dessas crianças. Por quê? Porque o jogo, ele traz essa alegria, ele traz esse dinamismo. Ai, não vou ficar sentado o tempo todo, vou poder levantar. Ai, vou poder fazer alguma coisa, vou poder falar. Então a gente tem que aproveitar e direcionar para quê? Para o ensino, é sempre para o ensino da palavra de Deus. A nossa proposta aqui é trazer jogos, brincadeiras e dinâmicas para você utilizar como instrumento de ensino, como ferramenta. Isso não quer dizer que você não possa separar dentro da sua aula um momento para o livre brincar. Que é o quê? A criança brinca com os jogos que você tem lá, ou brinca de coisas que não são necessariamente jogos que a gente vamos chamar de educativos. Dá para fazer, mas a nossa proposta aqui é utilizar como instrumento de aprendizagem. Porque enquanto ela está brincando, está se divertindo, a retenção do que ela está aprendendo é muito maior, gente, muito maior. Pode ver, você quando quando as coisas te emocionam, marca. Quando a gente envolve a emoção na aprendizagem, os estudos de neuropsicopedagogia, os estudos que as pessoas que estudam como funciona a mente, tem saído muitos estudos a respeito disso, falando o quanto a emoção influencia na retenção da aprendizagem. Daí demorou, né, para nós da educação nos ligarmos. Por quê? A indústria de cinema já sabe disso. A mídia já sabe disso. Quem trabalha com produção audiovisual já sabe disso. Que quando você se emociona, grava. E você sabe disso. Agora, quando você está apático, o contrário também é verdadeiro. Então, às vezes, você está vendo alguma coisa que você chora. Você não esquece. Às vezes, você está vendo coisa que você gargalha. Você não esquece. Às vezes, você está vendo coisas que vão te deixar o quê? Tristes, você não esquece. E assim é com o ensino da palavra de Deus também. Então, vamos colocar emoção, vamos colocar alegria, vamos deixar as crianças sentirem as coisas enquanto elas estão brincando, seja a decepção quando perde. Às vezes as pessoas dizem assim, eu não gosto de trabalhar jogo, porque as crianças que perdem choram, deixa chorar. Porque a decepção traz o choro, traz a tristeza. E isso é importante no desenvolvimento das crianças. Não estou dizendo que vai ficar a sala inteira chorando. Mas tem sempre a criança que chora. E você pode ter certeza que esse choro, isso que aconteceu, vai marcar a vida dela. Mas aí o que você faz? Você ora com essas crianças, gente. Nós somos pastores dessas crianças. Chama ela do lado. Por que você chorou? Você perdeu. Começa a conversar. Você vai ver que você vai achar ali uma raiz de tudo isso. E, gente, o ensino fica maravilhoso. Ganha muito com tudo isso. Então, o jogo combate essa apatia, né? O jogo, a brincadeira, a dinâmica. O que mais diz aqui? A paz do Senhor, queridos! Interrompendo rapidinho essa aula que você está assistindo agora. Essa aula que nós estamos disponibilizando para você, ela é gratuita aqui no nosso canal do YouTube. Porém, você tem acesso a ela e muitas outras aulas, conteúdos inéditos dentro da nossa plataforma lá da Academia Kids. Contamos hoje com mais de 40 cursos disponíveis para te ajudar aí com seus filhos, com as crianças do Ministério Infantil aí da sua igreja. Então, leia o QR Code que está aqui na tela em algum lugar e clique no link aqui abaixo na descrição desse vídeo para você concluir e garantir a sua vaga e já entrar hoje mesmo aqui para a família da Academia Kids. Deus abençoe. Tchau, tchau. Boa aula. Outro aspecto que o brincar com os jogos nos proporciona é o desafio. Existem crianças que precisam desse estímulo para aprender. Nós já vimos lá no curso 1 que existem diferentes tipos de aluno. E tem um aluno que ele gosta de desafio.
desafio. E o que a gente faz? A gente traz tudo muito pronto para essas crianças. Daí o que acontece? Daí não sabe cortar, não sabe colar. Por quê? Porque a gente traz tudo muito pronto. Não, traz o desafio. Não, para conseguir você vai ter que pensar. Para responder você vai ter que achar na Bíblia. Onde? Abacuque. Tem Abacuque? Sofonias. Daí ele fica lá, onde que tá, professora? Vai, procura, você consegue. Daí as pessoas dizem, ai, será que ela vai conseguir interpretar? Você vai ali ajudando, mediando, e ele consegue sim. E esse aluno que gosta do desafio, quando ele é desafiado, daí que ele vai querer fazer. Então, o jogo, a brincadeira, ele traz isso, esse desafio. E vamos combinar que é legal o desafio, não é verdade? É claro que você não vai trazer aqueles desafios insolúveis, que não tem solução. E também não vai trazer heresia, né? A gente traz as coisas que estão aqui na Bíblia. E a gente vai ali auxiliando, mediando, e eles vão andando, vão superando os desafios, os obstáculos, e fica vivo, fica vibrante. Daí termina a aula. Ah, então acabou a aula. Ah, não! Não vai ser aquele aluno, acabou a aula, graças a Deus, some, nem te dá tchau. Não, as crianças vão querer estar com você no Ministério Infantil. Vamos adiante. Outra coisa que o jogo trabalha, saber brincar em equipe também é um aspecto intensamente trabalhado nos jogos em grupo. Ai, gente, esse assunto é algo muito importante. Porque se a gente for ver, esse assunto de viver em grupo, viver em comunidade, o trabalho em equipe, falar muito da igreja, falar muito do corpo de Cristo. Então, a gente precisa ensinar as crianças a esse trabalho em equipe. E nós ensinamos crianças que são muito solitárias. Então, isso de trabalhar em equipe, de comunidade, são coisas que atraem elas. Por quê? Muitas ficam sozinhas em casa, não pode brincar com amigo, às vezes tem poucos amigos. Quando tem essa possibilidade de trabalhar em equipe, em comunidade, atrai, eles gostam, sabe? De construir junto. Então vamos fazer os jogos de cooperação, os jogos de equipe, em que todos vão junto ali construindo conhecimento, pesquisando na Bíblia. Vamos falar isso. Daí traz as apresentações. No final do jogo, vocês vão ter que apresentar isso que vocês aprenderam no final da dinâmica. Daí eles estão lá. O que você vai falar? Ah, eu vou falar isso. Eu vou falar aquilo. Ai, gente, é tão legal. E olha, deixa eu dizer para você. Faça e se prepare para surpreender. Sabe por quê? Essas crianças, eles fazem umas coisas que você fica babando. A gente subestima a inteligência das nossas crianças. E outra coisa, Deus fala com as crianças. Tem pessoas que acham que criança não tem vida espiritual, que Deus não fala. Deus fala. Tá aí Samuel, a história de Samuel. Samuel, ele era criança. E Samuel ouvia a voz de Deus. Daí tem a história lá que a gente conhece, que a gente conta para as crianças. 3 vezes Deus chamou Samuel. O profeta Eli só caiu a ficha na 3ª vez de dizer para ele, é Deus que está falando. Veja. E daí ele falou para ele, quando Deus chamar de novo, diga assim, eis-me aqui, Senhor. Fala que teu servo ouve. E ele fez isso e naquele dia Deus falou com Samuel. E foi quando criança. Então, não vamos subestimar as nossas crianças. Faça os jogos, faça os desafios. Se prepare para ter uma agradável surpresa. Para glorificar o nome do Senhor. Porque, gente, é algo impressionante. Eles falam umas coisas que você fica pensando, meu Deus. Por isso que eu falei para você no outro curso, a respeito da humildade. A gente, quando está aqui para ensinar, é ensino-aprendizagem. Eu ensino, mas eu aprendo. E a gente aprende muito com as crianças. A gente é ministrado por Deus através da vida delas. Que bênção, não é verdade? Vamos adiante. O que mais? Desafio você para pensar. Olha aí. Falei de desafio, agora estou te desafiando.
O que a criança pode aprender brincando? Pega o papel aí e começa a escrever. É um desafio. Estou fazendo esse desafio para você. Começa a escrever. O que você acha que as crianças podem aprender brincando? Muita coisa, na verdade. Muita, muita, muita coisa. A gente vai se surpreender quando a gente usar essa ferramenta. Mas deixa eu te dizer. Tem que ser focado na palavra de Deus, tá? Não na igreja, na IBD, na célula, no culto infantil, a gente não pode se dar o luxo de ensinar outras coisas. É a palavra de Deus. Por que você diz isso, Mara? Porque durante a semana inteira ele está na escola aprendendo essas coisas. Porque na escola eles usam os jogos. Então, durante a semana inteira eles estão lá aprendendo matemática, português. Quando estão na igreja, é para aprender a palavra de Deus. O nosso tempo já é curto. E a gente tem que aproveitar ao máximo para utilizar esse tempo para inculcar na cabeça das nossas crianças a palavra de Deus. Não é verdade? Sim. Quero terminar essa aula conversando, trazendo para você o quanto nós estamos aquém ainda na educação cristã, quando o assunto é isso, é inculcar a verdade de Deus na cabeça das nossas crianças. A Bíblia fala que os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz, e é verdade. Então, o inimigo, ele investe muito, não é pouco. E nós, infelizmente, temos investido pouco. Mas eu dou glória a Deus, porque você investiu dinheiro, você está aqui nessa plataforma, você quer fazer diferente. E uma coisa você pode ter certeza, Deus vai te abençoar. Porque Deus é o maior interessado em tudo isso. E faça com uma inteireza de coração. Lá em Mateus tem uma passagem em que Jesus, ele recebe as crianças, né? Ele está conversando com os doutores da lei, e ele pega uma criança, ele coloca no meio deles, e ele começa a dizer, quem não receber uma criança como essa, não vai entrar no reino de Deus. Ele coloca sempre a criança como exemplo, né? Algumas passagens a gente vê Jesus fazendo isso. E eu estava lá na África, Mateus 18 fala isso. Mateus 18, 5. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Eu estava lá na África, a gente tem um trabalho missionário lá, e Deus falou profundamente comigo nessa palavra, dizendo que toda vez que a gente recebe uma criança no ministério infantil, é como se a gente recebesse Jesus. Não sou eu que estou falando, é Mateus 18, 5, Jesus dizendo, e qualquer um que receber em meu nome uma criança, tal como esta, a mim me recebe. E depois Jesus fala também do escândalo, que quem escandaliza uma dessas crianças, quem faz uma dessas crianças tropeçar, seria melhor que amarrasse uma pedra no pescoço e se jogasse no precipício. E eu te pergunto, quero que você reflita nesse final dessa aula, será que a gente pode, com o ensino ruim, fazer as crianças do Ministério Infantil tropeçar? Podemos. Infelizmente podemos. Quando não nos preparamos, quando não usamos as estratégias certas, quando não planejamos. Educação é com disciplina, é com planejamento, é com estratégia. Mas graças a Deus, porque você está aqui preparada para aprender. E Deus vai nos abençoar poderosamente. Estamos finalizando a nossa primeira aula e espero você na segunda. Tchau, até!